Estamos aqui em mais um momento dos Congressos Paróquias de Gestão Eclesial 2025 e agora eu vou conversar com ele, que é formado em Comunicação Social com ênfase em jornalismo. Ele atuou na Diocese de Maringá, 7 anos na gestão pública também, é atual gerente comercial da TO, Sistemas Eclesiais, membro da PASCOM, catequista, ministro da Eucaristia e também um dos palestrantes aqui dos congressos deste ano. Rogério Rodrigues, bom dia, seja bem-vindo. Obrigado, bom dia. Muito bom estar aqui de novo com vocês nos eventos da Revista Paróquia. Um momento privilegiado para a gente poder trocar ideia, passar um pouco de conhecimento, para que as pessoas possam voltar um pouco mais enriquecidas para casa. Tenho certeza que voltarão. Vamos conversar um pouquinho, então, sobre os temas que você trouxe, né, para conversar aqui com o pessoal. O primeiro deles, virtudes curiais para vencer os desafios temporais. É um tema complexo e profundo, né? O que você trouxe para esse momento? Sim. É sobretudo uma perspectiva desse tema a partir do olhar do Papa Francisco. Eu estou há 17 anos na TEOS e eu percebo um certo distanciamento entre paróquias e cúrias, ao ponto de nem parecer a mesma igreja, de tão longe que são. Quando, na verdade, isso são a cúria, os organismos de governo e a paróquia são coisas complementares. Em 2014, o Papa Francisco foi muito corajoso quando ele lançou lá os pecados da cúria romana. Uma reflexão que bateu pesado. E às vezes fica só aquela reflexão daquilo que ele pegou que estava errado. Só que um ano depois, ele fez a reflexão no mesmo período, no fim do ano, né, na festa da firma, das virtudes da cúria. E a partir da palavra misericórdia. Então a gente fez ali uma reflexão a partir disso. De que tanto os funcionários, os colaboradores, os padres da cúria têm que ter essa proximidade com as paróquias. E por outro lado, a paróquia não pode achar que a cúria não é um organismo que ela faz parte. Então nesse sentido foi o debate e eu acredito ter sido muito rico. Promover mesmo essa unidade, né, entre paróquia e cúria, né? Sim. Se a gente for ver o que o Papa Francisco fez depois, em 2022 ele atualizou, né, a Constituição da Cúria Romana, e ele dá uma vertente completamente diferente do que era antes. Então as cúrias também podem ter essa vertente de proximidade, de serviço, de um servir ao outro, né? Tanto é que o nome do documento que o Papa Francisco lançou, ele chama Anunciar o Evangelho. Então o trabalho de nós, funcionários de cúria, de gente que trabalha para a cúria, é anunciar o Evangelho. E isso muda completamente. Eu não sou mais o contador. Eu tenho a minha obrigação, obviamente, de fazer a entrega fiscal correta, de fazer a escrituração correta, mas eu não faço isso só por fazer contabilidade. Eu faço isso como parte do anúncio do Evangelho. E quando se entende isso, muda completamente o jogo. E é importante trazer esse tema, né, porque a gente sabe que o Economatos, por ser um encontro que tá ali com os líderes, né, de contabilidade, os econômicos, as pessoas das frentes administrativas, ele traz um conteúdo mais denso, né, mais necessário, formativo. Mas é importante também resgatar, né, esses conceitos de espiritualidade e unidade que vão se perdendo, às vezes, no caminho, né? Sim. Que essa é inclusive uma das doenças que o Papa Francisco disse lá. Nós não somos só técnicos, né? A nossa técnica nos traz a servir a igreja. E quando eu fico só nisso, vai interferir na minha relação humana. E aí quando começa a desgastar essa relação humana, eu não sou mais o irmão cristão do outro irmão cristão. Eu sou o cara que está cobrando, eu sou o cara que está exigindo, eu sou o cara que está ferrando o outro, em outras palavras, e não sou o parceiro, o cara que acolhe, que na minha técnica estou te trazendo para fazer o certo, porque fazer o certo é importante para o anúncio. Então, principalmente a área técnica, boa parte deles, quando eles entram numa cúria, quando eles são contratados para trabalhar numa cúria, ou quando eles são contratados para ser um terceirizado, boa parte deles não tem ideia do que é a cúria. Então, eles também precisam dessa mensagem, deles entenderem que eles fazem parte disso. Né? Porque ele entrou pela técnica, ele entrou porque ele era contador, porque ele era RH, porque ele era aquilo. Não necessariamente porque era católico. Ou se ele era católico, também não sabia que tinha todo o trabalho desse por trás. Então, você fazer a união disso é fundamental para a gente entender o nosso papel na organização, né? Na igreja. Eu acredito, é a segunda vez que eu faço só essa palestra, né?
E nas duas o feedback assim foi tipo, nossa, tava esquecendo isso, né? As pessoas tipo voltar à origem, né? E eu acho que a gente, enquanto igreja ou empresas que trabalham para a igreja, tem que sempre lembrar a origem, por que que ele está ali, não só pelo técnico, mas a missão que ele está fazendo é bem maior do que essa. Com certeza, como você disse mesmo, é uma missão, né? Contribuir para a evangelização acima de tudo, né? Exatamente, né? Aí no Conadis, você acabou de sair de lá, inclusive eu passei lá na sala, o pessoal estava anotando, prestando atenção, você trouxe um pouco da tecnologia, né? Então, utilizando a tecnologia a favor da pastoral do dízimo. O que você preparou para dividir com os agentes pastoral, com os padres que estavam lá? Sim, a pastoral do dízimo para nós, enquanto produtora de software, inclusive, é um desafio grande. Tanto ela quanto a catequese tem essa característica. Porque parte do processo, dos procedimentos, não estão na secretaria paroquial, está na mão do voluntário. E na prática, é ele que faz acontecer isso na ponta. E o sistema, às vezes, não está na mão dele, né? E isso gera um problema, porque você tem o recurso, mas não tem a pessoa para operar o recurso. E quando tem a pessoa que é o voluntário, que ele pode operar o recurso, ele às vezes não está capacitado, ele não foi informado que ele pode usar da maneira correta. Então isso gera uma sequência de má utilização do sistema, do processo que está instalado, que vai lá na frente impactar na pastoral do dízimo. Então a gente faz esse primeiro recorte na palestra, e a segunda como é que você pode automatizar e colocar outros agentes no jogo, né? Porque hoje, nos dias de hoje, vamos falar a verdade, o dizimista não precisa de ninguém para fazer a devolução dele, a contribuição dele. Basta a paróquia fazer a ferramenta funcionar do jeito certo. E aí a gente vai explicando os caminhos, tanto de QR Code, Pix, máquina de cartão, aplicativo, tudo isso já está à disposição. Mas não basta ter, tem que usar certo, tem que fazer sentido, sem perder a essência pastoral. Na palestra eu brinco assim, ó, se a gente for só arrecadador de dinheiro, nós viramos São Mateus antes de ser santo. Só arrecadador de imposto, né? Então a gente precisa ser inteligente, usar a ferramenta, que ao mesmo tempo a gente dá liberdade, tanto para o agente, para o coordenador, para o dizimista fazer suas contribuições, para que isso tenha o sentido de sobrar tempo para eu cuidar mais do dizimista, para trazer o dizimista para o engajamento, porque no final de contas o que faz a diferença é o relacionamento das pessoas. Não adianta eu ficar mandando um WhatsApp lá pro cara se eu nunca vou lá dar um abraço, aperto a mão dele na hora que ele chega na igreja, dou um abraço na hora que ele perde alguém da família, né? Ou na hora que ele está numa dificuldade. O software faz tudo isso, se você armazenar bem e usar do jeito certo. Mas tudo isso só faz sentido para fortalecer a informação para o ser humano fazer essa ação concreta na vida deles. E falando um pouco, né, das questões técnicas, é muito importante esse registro correto. Porque, né, eu cheguei lá num pedaço da sua palestra que você estava falando justamente sobre isso, né, sobre Pix, sobre QR Code, e eu tive um momento de conversa aqui com o Rodrigo, que ele fala exatamente, né, sobre isso, a questão da auditoria depois. Então, tem lá um registro de doação, mas essa doação é do quê? Da missa, da oferta da missa, é do dízimo, é de uma festa, de onde veio. Para explicar isso depois é muito difícil, né? Então, é importantíssimo fazer esses registros corretos para que, né, não haja problemas maiores para a igreja mesmo, né? Enquanto católico, a gente também aborda isso, a gente tem um preconceito enorme contra algumas coisas de tecnologia, sistema bancário, e boa parte das críticas que nós católicos fazemos é verdadeira. No Brasil nem se fala o quanto se ganha de dinheiro no sistema bancário. Mas isso não quer dizer que a gente pode abrir mão das tecnologias, ou que a gente deva abrir. Porque veja só, a gente vai indo pelo caminho mais fácil, que no final vai ser caro. É igual a parábola de Jesus lá, do caminho largo e do caminho estreito. O caminho estreito é o caminho que te leva para o caminho certo. Então, beleza, vamos pegar o Pix como exemplo. Pô, o Pix hoje é popularizado, é fácil de usar, a pessoa tem uma comodidade muito grande de usar. Só que enquanto instituição, do jeito que eu estou recebendo o Pix, do jeito que é hoje, está me criando um passivo. E é um passivo às vezes que é financeiro, é um passivo que é de relação. Então você chega hoje nas paróquias, está cheio de QR Code, por exemplo, que a chave lá é o telefone ou é o CNPJ da paróquia. Aí na hora do ofertório a pessoa vai lá e dá lá o dinheiro naquele QR Code. Como ele não está automatizado,
A coitada da secretária chega segunda-feira e fala, o que que é isso? E aí ela tem que tentar adivinhar qual foi a intenção. Pode ter sido só da oferta, mas pode ter sido do dízimo. Daqui 2 meses a pessoa vai lá devolver o dízimo e a hora que a pessoa for no balcão da secretaria vai aparecer que aquela contribuição lá do mês anterior não está feita no dízimo. E aí vai criar um problema. Porque falou, bom, eu fui lá no Pix da paróquia, no dia da missa, eu dei o meu dízimo. Só que não está na minha ficha. Alguém está roubando. E aí vira um caos, né? E por outro lado, a secretária lá está atolada num monte de papel e não sabe de onde veio o dinheiro. Então ninguém roubou ninguém, todo mundo fez a sua parte, só que o caminho foi errado. E gera um problema que às vezes é insanável, né? Então quando você pensa automação, é para eliminar esse problema. Se ele vai lá no QR Code certo, faz a doação do jeito certo, resolveu o problema. E aí a tecnologia está aí para isso, automatizar e fazer todo o trabalho de presidiário, vamos dizer assim, automaticamente. É para isso que tem. Agora tem outra barreira que o padre acha que isso é caro. Ah, tem a taxa da maquininha de cartão. Ah, tem a taxa do Pix. Mas, gente, não é muito mais caro você perder um dizimista? Um dizimista que às vezes não consegue fazer a oferta pelo cartão, às vezes não é muito mais caro você perder um dizimista por causa de uma situação dessa? Às vezes o dizimista te devolve lá 10, 20 reais, mas se ele tiver no cartão de crédito, ele vai te devolver 50, 100, né? Porque as pessoas não usam mais dinheiro, essa é a verdade. E a igreja fica nessa bolha. Menos de 3% das transações em real hoje é feita em espécie. Menos de 3%. Se você for nas nossas paróquias, eu posso apostar com você que a maioria delas vai ter entre 80% e 90% em espécie. A maioria delas. Então, a paróquia que eu conheço que mais transaciona digital é 50%. Olha quanto estamos longe, né? A geração mais jovem não sabe o que é dinheiro mais, entre aspas. Então, se você ficar nessa bolha, não se abrir e falar, porque tem uma taxa, você vai chegar uma hora que você não vai ter nem o que tem hoje. E você tem que investir na pastoral, obviamente, mas o padre às vezes não faz, Poliana, a conta de quanto custa a operação dele do jeito que é hoje. Tem um custo ali, ele só não está contando. Então tem um exemplo que eu sempre cito assim, ó. Quando tem um missionário do dízimo, se ele não tem ferramenta digital, o que acontece? Ele vai na casa, recolhe o dinheiro e ele tem lá 10, 20, 30, 50 dizimistas que ele passa todo mês. Quando é que ele vai na paróquia devolver esse dinheiro para o padre? Se todo mundo contribuir no dia 10, ótimo, dia 11 ela vai lá e entrega. Mas tem casos que só falta aquele um dizimista, aí ele vai lá no dia 30, no dia 1º do outro mês. Esse dinheiro parado, para um padre que está precisando pagar uma conta, ou que está precisando comprar algo, vai ter custo. Porque ele vai pagar um boleto com juro, porque ele não conseguiu pagar em dia, porque o dinheiro não chegou. Ou ele vai ter que comprar algo parcelado que ele podia ter comprado à vista e com desconto, né? E sem dizer o risco que a pessoa está com dinheiro em casa que não é dela. A gente tem cada vez mais notícias de agente de dízimo sendo assaltado, porque está com dinheiro de dizimista. Então, é importante avaliar tudo isso antes de falar se é caro ou se é barato, né? Uma automação na área de dízimo e qualquer outra dentro de uma paróquia. E eu queria dizer que muitas vezes esse dizimista que ficou pro dia 30 sou eu, tá? Porque, principalmente a gente que, né, que tem paróquias que são muitas comunidades, e a gente pertencente a uma comunidade que tem ainda essa cultura do dinheiro do dízimo, eu passo pelo menos uns 10 dias com a minha mãe. Poliana, você trouxe o dinheiro do dízimo? Poliana, você tirou o dinheiro do dízimo? Poliana, você... E eu fico assim, ai meu Deus, esqueci. Daí daqui a pouco, a senhora que cuida do dízimo, que também é ministra da Eucaristia e acompanha a família, tá em casa, ai, dona Tereza, eu esqueci de novo o dinheiro do dízimo, eu não posso fazer um Pix, porque a gente não vai no banco mais, muitas das vezes a gente nem tem conta mais em bancos que tem sedes, sim, né? Que tem agência, não existe, é verdade. Então, é muito assim, a gente precisa enxergar isso, a gente, enquanto igreja, enxergar fatores facilitadores, sim, né? Acima de tudo, né? Para que facilite também, não só o conhecimento do cristão, do fiel, sobre a importância do dízimo, mas também facilitar com que ele consiga contribuir, né? Sim, e aumentando essa consciência, tanto no dizimista, nos agentes envolvidos, né?
vai quebrando as barreiras. Por exemplo, às vezes também a paróquia acha assim, não, fazer o Pix tem que ser de graça porque hoje na chave da pessoa física é de graça. Beleza, é um pensamento assim, ralo, vamos imaginar. Porque assim, ó, quantas pessoas envolvidas estão trabalhando, quanto de segurança está ali atrás. Se for só para chegar o dinheiro de A para o B, beleza, tá lá, tá resolvido. Só que você é paróquia, você é uma instituição, você tem uma gestão que você tem que fazer. Você não pode pegar de qualquer jeito, né? O valor do dízimo vai impactar nas contas da paróquia, no serviço de evangelização que ela presta à comunidade, no impacto que isso vai ter na cúria, nos repasses que ela faz. Então ela está usando ali serviço bancário, ela está usando internet, ela está usando sistema, está usando firewall de segurança, automações para poder fazer tudo isso na contabilidade. Tem um serviço por trás, né? E a igreja, às vezes o padre, o pessoal do conselho, eles não podem ficar na ignorância e achar que isso não existe. Existe, né? E quanto tem gente trabalhando para isso acontecer, para que diminua ou aumente a sua condição enquanto paróquia, isso tem que ser valorizado também, né? Porque senão, se você desestimular que as empresas ou os prestadores de serviços que trabalham para trazer para dentro da igreja aquilo que a sociedade já usufrui com eficiência, daqui a pouco não tem mais gente fazendo isso. E ela está voltando para a idade da pedra e está ficando na bolha, e um dia a bolha estoura e não tem mais o que fazer, né? Então, a gente pega assim, muito assim, Poliano, o padre fala assim, não vou implantar esse negócio de Pix de cartão aqui não, porque aqui os meus paroquianos são todos idosos. Primeira coisa que o Rogério católico lá atrás fala no cérebro dele, fica pensando, e a paróquia não vai fazer nada? Vai continuar do mesmo jeito? Vai deixar os velhinhos morrer? Daqui a pouco não tem paróquia mais. Aí percebe que não é nem o problema do dízimo, não é nem o problema do meio de pagamento. Talvez a visão que a gente, enquanto igreja, está tendo para o nosso público está errada, porque por mais que seja uma paróquia que esteja num lugar mais de pessoas mais idosas, mas não é só de idoso que é feito aquilo. Então, essa mudança de pensamento é muito importante para os gestores, para o pessoal que trabalha em paróquia, e o que eu percebo é que isso está mais latente na visão do missionário, do coordenador do dízimo, do que propriamente na gestão. Às vezes o coordenador do dízimo quer, mas o padre acha que não precisa. Então esse casamento precisa acontecer cada vez mais para evoluir nessa área. E antes de você, eu tive conversando com Dom Edson aqui, e a gente falava um pouco sobre inteligência artificial, e a gente falou justamente sobre essa síndrome de Gabriela, né? Porque é sempre assim, então vamos continuar sendo assim. Mas não, né? A gente tem que buscar mesmo ferramentas. Porque se hoje eu só tenho fiéis mais idosos, é porque eu tô ali com uma deficiência na captação de novos fiéis. Então eu também preciso olhar para outro lado, né? Por que os fiéis mais jovens não estão aqui? Onde estão, então, os jovens da minha comunidade, né? Sim, exige uma resposta pastoral, não só do dízimo, né? Obviamente, né? Mas também eu preciso olhar de um olhar crítico para isso, não só para ser a desculpa para não usar a ferramenta, né? Então, quando eu vou usar IA, tem lugar que nem faz sentido mesmo, né? Tem que preocupar com outra coisa, mas eu tenho que dar uma olhadinha ali. E quando você fala em tecnologia na igreja, você não faz para todo mundo mesmo. Você faz para uma parte hoje, que hoje ele é 1%, amanhã ele é 2%, amanhã é 100%, né? Ou é 50%. Então, eu não posso olhar só para a maioria, porque senão eu também perco o pastoreio. Se hoje a maioria é essa realidade, está longe dos meios de pagamento, está longe da digitalização, está longe da IA, mas está hoje. A partir do momento que eu me abro para isso, e hoje em dia isso é mais forte, Poliana, porque o sentido de paróquia territorial não é mais igual era antes, né? Então você pode estar numa paróquia de território em que a população é envelhecida, mas você pode ter jovens que vêm de outros lugares, e é normal. A gente pode questionar pastoralmente os problemas disso, mas hoje é uma realidade. Então, quando eu abro a paróquia para isso, eu também atualizo o meu pastoral, o jeito que eu olho a comunidade, né? Então, a tecnologia é uma realidade ainda para poucos na minha paróquia, mas não deixe, não se furte, porque ele precisa daquele seu atendimento que você olhe para ele, né?
Há 50 anos atrás era quase impossível falar que a gente teria no patamar de dízimo que tem hoje no Brasil. Não se existia nem a menção de falar em dízimo, né? A CNBB, acho que os primeiros documentos delas deve ter o quê? 50, 60 anos. Falar aquilo lá atrás era uma heresia. Hoje em dia, os poucos que não têm dízimo estão aí preocupados com como é que implanta, né? E essa é a mesma lógica na tecnologia, tem que ter essa perspectiva. Como foi para você, né, esse convite, né, em nome da TELS, para palestrar, né, um pouco, trazer um pouco do seu conhecimento, não só profissional, mas também pastoral para dividir aqui nos congressos? Olha, Poliana, eu adoro, falar a verdade, assim. Porque no dia a dia, tanto no trabalho, eu sou o cara que respira quase a igreja o tempo todo, né? Porque sou católico, praticante lá na minha paróquia, e quando eu saio de casa, eu vou trabalhar numa empresa que só trabalha para a igreja, né? Então, é o tempo todo ali. Mas às vezes a gente corre o risco de ficar só naquele negócio das doenças curiais, né? De ficar só no técnico, e de não discutir o que está por trás. E quando você vem aqui para um evento desse, você se permite fazer isso, né? Falar não só do técnico do sistema, ou do técnico de qualquer método que você coloca, mas é pensar a igreja e partilhar com quem está fazendo. Então eu acho que isso é muito rico, assim, é gostoso porque você cresce, né? Você compartilha um pouco o que você tem e fala assim, poxa, dá um respiro, né? Você sai daquela rotina da pressão do trabalho ou da pressão de fazer ali, né? É igual o cara da pastoral, né? Se o cara só faz a pastoral, ele vira uma estafa. Tem uma hora que ele tem que viver a pastoral, né? Então aqui é esse momento da gente viver a igreja também, o que a gente faz para além do nosso trabalho. E para você, qual a importância, né, de momentos como esse, congressos e opções formativas para auxiliar o clero, né, e também toda a comunidade a desenvolver melhor, né, o trabalho, o apostolado e a evangelização? Olha, se dependesse de mim, tinha mais o tempo todo em vários lugares, porque eu acho que nós, enquanto igreja, fazemos isso pouco. A gente é muito tarefeiro e não evolui, às vezes, porque falta de conversar com o outro, falta de partilhar. Tem problemas homéricos em paróquias que a pessoa te conta e fala assim, nossa, mas isso ainda existe? E aí você bota uma paróquia para conversar com o outro, ou a gente dá um toque, está resolvido, porque só faltava olhar diferente. A gente precisa pensar a nossa igreja, né? Pensar, organizar a nossa fé, evoluir a nossa fé. E o momento que a revista Paróquia faz aqui nos congressos permite a gente fazer isso. Seja lá nas palestras, seja nos cafezinhos que a gente conversa bastante, seja na hora que a gente, até na palestra ali, a gente dá uma cochichadinha do lado. Esse feedback acontecendo, essa troca acontecendo. Então, a gente precisa fazer muito. Muito mesmo. Então, é um espaço que não devia morrer nunca na igreja. Pelo contrário, tem que ser multiplicado e acontecer cada vez mais. Enquanto eu estava aguardando você finalizar a sua palestra, estava aqui, né, ali pelo hall e tinha um padre já se despedindo. Eu falei, olha, padre, até ano que vem, hein? Não, ano que vem eu vou trazer minha secretária, porque eu vou trazer minha auxiliar, porque tá todo mundo fazendo tudo errado. Quer dizer, então é realmente o despertar, né, para o novo, para novas oportunidades, né? É tirar a trava. É como a catequese, Poliana. Assim, é igual a gente entra na catequese, a gente não sabe o que é pecado para saber o que é pecado. Os padres, sobretudo, das gerações, os que estão formando agora, em alguns lugares a gente já vê uma diferença. Mas na boa parte deles, eles não são formados para gestão. Eles são formados na teologia e na filosofia. No máximo, lá no último semestre, vê lá alguma coisa de gestão. E ele decai numa paróquia que tem um desafio enorme, que basicamente é administrar recursos e administrar pessoas em prol da fé, né, para salvar as almas. Boa parte deles não está preparado para isso, né? E são jovens que saem lá com um desafio na frente. Então, quando ele vem para cá, ele descobre, fala, poxa vida, eu preciso melhorar, e tem como melhorar, é possível, já tem gente fazendo. Quando ele descobre isso, aí é esse engajamento, não, ano que vem, isso é o anúncio da boa nova, né? Poxa, estou fazendo errado, eu quero acertar e eu quero trazer todo mundo que está comigo para vir, para fazer certo, para rampar. Então, quando sai com esse sentimento, é missão cumprida, né? Na certeza de que nós cumprimos a nossa missão aqui nesse congresso, que agora já está chegando ao fim, que eu quero agradecer a você, em nome de toda a equipe Promocat,
e Expo Católica também, que a gente já tem ali, né, um trabalho junto há alguns anos, Revista Paróquias, também a TEOS pela parceria, pela disponibilidade de vocês, de estarem aqui conosco, contribuindo um pouco e que nós possamos continuar, né, com essa parceria, que acima de tudo visa contribuir para a evangelização, né? Amém. A alegria nossa também, muito forte, né? Teve 2 outros colegas também da empresa que contribuiu. É sempre uma alegria muito grande para a gente estar aqui, fazer essa partilha. E a gente espera sempre que for convocado, estar aqui com vocês para contribuir conosco, né? Com a igreja que nos motiva a estar aqui, né? Então, conte sempre com a gente. Receba também o abraço da nossa equipe lá de Maringá. Amém, porque somos um, né? Juntos formamos um só corpo. Um só corpo, exatamente. Então, até a próxima oportunidade. Até. Né?